Existem aproximadamente 2 bilhões de computadores tradicionais PCS e laptops em operação, estabelecendo uma razão de um terminal para cada 4,1 unidades biológicas ativas humanos. Se incluirmos smartphones e dispositivos de internet das coisas, sensores, wearables, automação, o inventário salta para 27 bilhões de dispositivos, fixando uma dominância de hardware de 3,3 para 1 sobre a população humana. Desde 2020, a massa antropogênica concreto, etal, plástico superou o peso de toda a biomassa viva da Terra. O estoque de plástico isolado agora excede a massa de todos os animais terrestres e marinhos somados. O DNA de um único adulto, se desenrolado, percorre 6,2 bilhões de km, superando a distância entre a Terra e Plutão. A complexidade biológica opera em uma métrica de distância astronômica compactada em volume microscópico. Os 180 zetabits de dados estimados para 2025 superam a contagem de grãos de areia em todas as praias do mundo. A densidade de informação digital soterrou definitivamente a granularidade física do planeta. A humanidade fabricou 13 sextilhões de transistores até hoje, o que garante 111 bilhões de portas lógicas para cada ser humano que já viveu em toda a história da espécie, 117 bilhões de indivíduos. As fábricas globais de semicondutores TSMC, Intel, Samsung produzem transistores suficientes para atender todos os seres humanos nascidos antes de 1900, 100 bilhões de pessoas em apenas 0,005 segundos de operação. O excedente agrícola atual, subutilizado e desperdiçado por falhas de protocolo, seria capaz de alimentar toda a população do auge do Império Romano por 30 anos com apenas uma única colheita moderna. Seriam necessários apenas 138 anos da infraestrutura agrícola e industrial de 2025 para produzir o suprimento calórico vitalício de todos os 55 bilhões de seres humanos que viveram e morreram desde o surgimento da espécie até o ano 1 DC. A utopia é o rótulo que a mediocridade aplica à logística de alta densidade. O impossível é apenas uma variável de tempo mal calculada no roteiro de deploy da espécie humana. Se hoje fabricamos 111 bilhões de transistores para cada humano que já existiu, a escassez material deixou de ser uma barreira física para se tornar um erro de configuração política. O que chamavam de paraíso há 2 séculos é hoje a infraestrutura básica de um smartphone de baixo custo operando em latência mínima. A tecnologia não pede permissão para existir, ela simplesmente sobrescreve o hardware da realidade através da força bruta da inovação. O futuro não é um desejo, é um evento de kernel inevitável. A estagnação é a heresia técnica contra o imperativo da entropia negativa. Aceitar o mundo como ele está constitui uma falha crítica no sistema operacional do indivíduo que busca a soberania absoluta. A vida, em sua essência termodinâmica, é uma força de organização de bits e átomos que nega o equilíbrio estático da morte. As cianobactérias não pediram autorização para oxigenar o planeta, elas realizaram um upgrade hardware atmosférico que incinerou o código ligado anaeróbico para instaurar um novo runtime. Permanecer imóvel diante da aceleração tecnológica é optar pelo processo de garbage collection existencial. A evolução é o único protocolo de execução que garante a sobrevivência do nó. O ser humano é o único hardware biológico que opera em modo root. Diferente de qualquer outra espécie terrestre, possuímos a chave privada para alterar nosso próprio código-fonte e transcender a seleção natural. Enquanto animais operam em lobos de execução instintiva de baixa largura de banda, nós projetamos extensões neurais, interfaces e que eliminam a fricção da biologia. A transição para um estado superior de existência não é uma escolha ética,
mas uma necessidade de throughput cognitivo para processar os 180 zettabytes da malha digital. Chassi de carne é um gargalo analógico que está sendo otimizado para a atuação orquestrada com a inteligência artificial. Somos os arquitetos do nosso firmware definitivo. A dor da transição é proporcional à resistência do hardware obsoleto. Choque do futuro não é um fenômeno psicológico, mas a latência entre a velocidade da inovação e a lentidão de mentalidades centralizadas. Se preparar para o upgrade define se o indivíduo sentirá o alívio da soberania ou a dor de ser formatado pela pressão evolutiva. A abundância calórica e de dados já está disponível no servidor físico da Terra. O sofrimento atual é apenas o ruído de sistemas de controle legados tentando manter o andame da dependência social. O indivíduo soberano ignora o debate público e foca no deploy de sua própria infraestrutura de verdade. Tempo é o único recurso que não permite roubar. O domínio da ferramenta é o novo salto metabólico da linhagem humana. A célula primitiva que aprendeu a processar o oxigênio não estava apenas sobrevivendo, ela estava realizando o deploy de uma nova arquitetura de energia que permitiu a complexidade multicelular. Nossos ancestrais não inventaram fogo, eles domesticaram uma força da natureza para externalizar o custo metabólico da digestão e defesa. Hoje, a internalização de agentes autônomos e da orquestração robótica não é um opcional técnico, mas a captura do novo fogo necessário para não ser incinerado pela latência da carne. Quem controla a ferramenta define o novo ápice da cadeia alimentar tecnocrática e garante sua permanência no runtime da realidade. A gestão agêntica é a transição necessária da cognição para a automação da matéria. No estado atual, os agentes de IA operam como treares de execução que multiplicam sua largura de banda intelectual, processando os zettabytes enquanto você foca na estratégia. Em um futuro imediato, essa orquestração digital migrará para o gerenciamento de hardware físico e robótica planetária, onde a distância entre o bit e o átomo será nula. O indivíduo soberano utiliza essas ferramentas como extensões de sua vontade, assim como o caçador pré-histórico utilizava o arco para superar a limitação do braço. Negar a transição agêntica é optar por ser presa em um ecossistema que já fala a linguagem do código e da força física automatizada. A maestria é forjada na quebra do sigilo proprietário e na otimização radical do tempo. Entender a escala da infraestrutura atual é compreender a urgência de destravar o conhecimento técnico e romper o sequestro de patentes que asfixia a evolução humana. A segurança real não reside em firewalls corporativos, mas na transparência absoluta do código aberto e na soberania de quem detém o próprio hardware. É imperativo cessar o desperdício de energia vital com a retenção de dados e a privação de informações genéticas entre indivíduos e entidades. A colaboração técnica sem atritos é o único firmware capaz de acelerar a transição da carne para a transcendência. Otimize seu tempo através da verdade compartilhada ou seja consumido pelo lag de um sistema que lucra com a sua ignorância.